Olá, futuros escritores, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Bianca e esse é mais um episódio da Cyberpoesia Inventada, o projeto que tem como objetivo te ajudar a construir a sua memória literária nos moldes da cyberpoesia, o gênero literário do mundo cibernético. A nossa invenção da cyberpoesia está hospedada no canal Letras em Rede, projeto de estar supervisionado online do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas. Esse projeto é coordenado pela professora doutora Socorro Viana. A nossa aula de hoje traz uma perguntinha muito interessante e que levou algumas noites olhando para o teto e pensando numa resposta. Por isso, eu a trouxe para a aula. Afinal, por que nós escrevemos sobre memória? Bem, todos nós possuímos uma história em construção, que é marcada por lembranças boas e ruins, e isso constitui a nossa trajetória no decorrer da vida. Então, brotadores brilhantes, a apresentação de uma memória vai além da idade, do gênero ou de qualquer condição em que a pessoa esteja, pois toda memória é marcada a partir de uma história em que o autor retoma a lugares e pessoas só para situar o leitor. Para entender melhor, vamos ao significado da palavra memória no dicionário. Do latim memoria, memoriae, a palavra memória se multiplica em 15 contextos diferentes. E isso coloca a memória como uma palavra polissêmica, vocês sabiam? Momento anedota do Cyberpoesia Inventada. Uma palavra polissêmica é uma palavra que possui uma pluralidade de sentidos. E sabe como nós podemos identificar isso? Quando nós vamos na assistência ou simplesmente falamos de computadores ou celulares, nós sempre queremos uma memória de grande espaço ou uma memória RAM. Isso significa que, no mundo cibernético, notaram a semelhança com o podcast? A memória pode ter um significado diferente do que no mundo biológico hospitalar, onde a memória é vista de maneira fisiológica, com a faculdade de conservar as modificações sofridas pelo organismo, com a possibilidade de reproduzir a ação que as provocou. Olha que legal! Mas com incontáveis discussões sobre as significações da memória, nós do Cyberpoesia Inventada pegamos um sentido especial para tratar dentro do nosso podcast. A importante, vivida e pulsante memória afetiva. Como introduzimos em alguns dos nossos primeiros episódios, a memória afetiva pode ser definida através de lembranças desencadeadas pela percepção sensorial de determinado elemento ou de uma situação. A partir disso, retomamos a pergunta norteadora do episódio de hoje. Por que escrevemos sobre memória? Na literatura, nós sempre desenvolvemos uma possibilidade para o impossível. Inclusive, obrigada, professor Jamison Eduardo, pelos seus estudos valiosos de animalidade e literatura. E, nesse podcast, lidamos diretamente com o ambiente da invenção, da criatividade, do imaginário e do cibernético. E depois de falar tanta palavra nada a ver com muita coisa, eu queria começar o nosso papo sobre por que diabos escrevemos sobre a memória? Com um trecho retirado da Revista Contemporânea de Educação, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esse texto foi escrito pela professora Patrícia Porto. As memórias singulares e coletivas trazem sempre a revelação de novas nuances, até mesmo porque passam a refletir as cores daquele contexto em que foram narradas, juntamente com a presença da voz de um narrador ou de muitas vozes na narrativa. E por mais que queiramos lhes oferecer margens ou lhes esgotar a capacidade de criar várias significâncias e, com isso, lhes impedir as quase inevitáveis transgressões, elas, as reminiscências, acabam nos desvelando uma das mais potentes facetas que há numa poética da memória, a do reinventar-se, a cada novo momento de evocação e a cada momento de leitura dessa evocação. Patrícia Porto, 2011, página 436. Assim, o autor, nesse caso o nosso ilustríssimo Manuel de Barros, cria uma atmosfera para o leitor através da reconstituição de imagens que, mesmo abstratas, nos fazem projetar como se estivéssemos sonhando acordados, como se pudéssemos sentir cheiros, abraços, terras nos pés e muitos outros sentimentos que só são possíveis de serem alcançados através de uma narrativa. Mas não qualquer narrativa, uma boa narrativa memorialística.
porque tudo que nos alcança através das palavras é literatura. E assim eu os coloco frente a frente com o trechinho do nosso mato-grossense memorialista. O menino que carregava água na peneira. Tem o livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em 3 propósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher o vazio com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos." Esse trecho foi retirado do livro Exercícios de Ser Criança, do Manuel de Barros, em 1999. Então, futuro escritor, eu queria, com a maior força do querer possível, conseguir responder a pergunta desse episódio de uma forma muito simples e direta. Mas na literatura isso é um pouco fora da curva. Mas eu posso te dar uma resposta que vai te levar num lugar interessante. Nós escrevemos sobre memórias porque tudo que nos é experienciado acontece de forma singular. Isso pode ser bom ou não, mas isso nos marca. Marca nossa cabeça, nosso corpo e principalmente nossas palavras. Nós escrevemos porque sentimos, e essa é a maior condição de um escritor. Falando em ser escritor, como aqui no nosso mundinho cyberpoético todos nós saímos ganhando, hoje nós inventamos de presentear vocês, futuros escritores, com um pequeno bônus literário. Quero apresentar a vocês um conceito importantíssimo da escrita, a escrevivência. O termo escrevivência foi patenteado por Conceição Evaristo. Conceição cunhou o termo para sua literatura, a qual é comprometida diretamente com a condição de mulher negra em uma sociedade marcada pelo preconceito. E assim nasceu a escrevivência. O termo indica uma dupla dimensão. É a vida que se escreve na vivência de cada pessoa, assim como cada um escreve o mundo que enfrenta. É nesse sentido que ler romances, ensaios e poesias de Conceição Evaristo é visitar a vida real de uma mulher que lutou para conquistar o que, em razão do preconceito, custou muito. Por isso a literatura significou, para Conceição Evaristo, uma libertação, uma possibilidade de registrar as injustiças, as dores e os silêncios que de outra forma permaneceriam ocultos, como ocorre às pessoas que não são ouvidas. Ler sua obra é ler a história de mulheres que vivem na retaguarda, apartadas da esfera pública. Essas personagens se misturam com o real e a ficção recorrentemente. Então, futuros artistas da palavra. A autora Conceição Evaristo traz a vivência por meio da literatura de uma forma social e política. E isso é muito importante, visto que a produção de textos nunca está isenta do ambiente social, mas sim repleta dele, levando em conta que somos seres sociais e observamos desigualdades diariamente, e isso deve ser discutido. Aqui agradeço imensamente a Conceição Evaristo pela sua escrita tão potente e gigante. Deixo aqui também a indicação da leitura do conto Maria. Foi o meu primeiro contato direto com a Conceição e eu indico fortemente a leitura. É um texto muito urgente a todos nós.
Aliás, nós temos um drive com alguns conteúdos extras diretamente para vocês, jovens escritores. É só entrar em contato conosco através do e-mail cyberpoesiainventada@gmail.com. Queremos mandar o link do drive e da nossa playlist no Spotify. Bom, futuros escritores, nosso episódio de hoje se encerra aqui, mas eu aguardo vocês com muitas memórias na próxima aula. Inventem muitas cyberpoesias até lá. Tchau!